muito boa noite. Mais um Verbalize podcast no ar com muitas novidades, muitas informações e aquele papo gostoso, sem formalidades e descontraído, né? Descontraído demais. Estamos aqui preparados para dar aquelas gargalhadas que você já sabe, né? Ter uma comunhão contigo, entre os nossos convidados, bater um papo super legal com muito conteúdo, descontraído, mas sempre com muita informação. E agora talvez você esteja se perguntando, mas um programa na quarta-feira? Pois é, terça tivemos a entrevista com o Mário Júnior, empresário, e hoje entrevista especial com o empresário e contador Leomar Carvalho. Daqui a pouquinho vocês vão vê-lo, conhecê-lo, mas antes vamos reforçar o nosso desafio, Seca a Barriga, que tá todo vapor. Menino, fechei com chave de ouro a semana, hein? Levantou 5 da manhã. Todo dia. Tô vaidosa agora, que eu levanto 5 da manhã para treinar. Quer emagrecer? E você? Tá levantando 5 da manhã? Eu faltei essa semana 4 vezes, cara. Mas semana passada eu peguei pesado, tá? Eu sei, as 2 primeiras semanas você mandou muito bem, eu mais ou menos. Que desafio, que sinuca de bico que você me colocou, né? Mas essa semana eu fui bem. Dando resultado, né? Graças a Deus, o bração tá diminuindo. Braço de? Amassadeira de pão. Ela se vê assim, tá, gente? Eita, meu Deus. Mas tá aí buscando realmente atingir seus objetivos, tá? Estamos na disputa essa semana ou semana que vem. Temos novas aferições, novas medições para saber quantos nós já eliminamos de gordurinhas, aquelas gordurinhas indesejáveis, tá? E a gente vai trazer tudo aqui para vocês, convidando você a dar muitos likes, a se inscrever no canal, tá? Hoje um programa especial, mas recheado de muitas coisas gostosas, muitas coisas boas, uma boa discussão aí para um tema muito importante, que é a Associação Comercial de Paraná, que já fez história aqui, inclusive, né? Quase 40 anos de história, ou 40 anos, vamos saber já se é 40, se vai completar. Mas com muita alegria que nós recebemos aqui os nossos estúdios no Verbalize, ele que é flamenguista. É empresário, parceiro. É contador, é pai, casado, olha, e tem história para contar. Estamos falando do empresário Leomar Carvalho, que está aqui com a gente no Verbalize. Boa noite, seja bem-vindo com a gente. Seja bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com tanta alegria, né? A alegria é contagiante mesmo. E para nós é um prazer estar aqui conversando com vocês e com todos os telespectadores aí, né? Digamos assim, um jovem YouTube. De cabelos e barbas grisalhas. É a experiência, né? É isso aí, com certeza. Você tem tradição, chegou aqui em Ji-Paraná praticamente na década de 80, né? Exatamente, nós chegamos aqui em março de 1980. Numa época que não tinha nem asfalto nessa BR. Mas tinha o Leão. Não, o Leão não tinha. Não tinha? Não tinha, não. O Leão vem em 90 já, o Leão vem muito depois. O Leão vem muito depois. E Rondônia teve um problema muito sério com a falta de energia. Inclusive, na década de 80, nós éramos um estado que crescia muito. Mas aí, depois, com a falta de energia, muita gente foi embora. E nós passamos por todo... Nós chegamos aqui em Paraná a ter energia 2 horas por dia. 2 horas? 2 horas. Como é que trabalhava nessa situação? Aí era na base dos motores. Os geradores, Os geradores. A manivela. E muitos empresários naquela época, eles praticamente quebraram. Verdade. Porque nem todo mundo tinha condição de comprar um motor. Pensei que você ia falar, muitos empresários quebraram devido à manivelada na testa. Tem muitos que ensinam até hoje, né? De girar aquele trem e voltar de uma vez. Vocês já imaginaram as pequenas sorveterias, por exemplo? Né? Rapaz, não sobreviviam, não. É verdade. Que perrengue era aquele Apesar que eu lembro que eu fui tomar o meu primeiro sorvete, possivelmente ali em 1984, numa sorveteria que se chamava Gelba Fruta, que ficava ali do lado do Cine Bom Jesus, ali na Vila Jotão. Vai me falar que o seu sorvete foi daquelas garrafinhas coloridas que colocavam embaixo. Foi o primeiro sorvete, o primeiro sorvetinho assim no pote, eu lembro até como se fosse hoje, né? E realmente aí era um sorvete de morango e ele tinha assim uns pedacinhos de morango, eu achei aquilo delicioso. Coisa gostosa, né? É gostoso mesmo. Então, o tempo já era bom, então. Mas eu lembro dessas garrafinhas coloridas que saía a maquininha assim. E o interessante é que o que a gente gostava no domingo era de assistir a matinê no cinema, né? E sair dali tomar um sorvete. E pra nós aqui lá numa festa. Ia dar em torno da praça ali do centro. Ia dar. Eu lembro disso. Verdade. Tinha uma pracinha, né? Ali na Vila Jotão. Na Igreja Católica. Na Vila Jotão ali. Ali todo mundo se reunia. O centro, ele era lotado, né? Inclusive, na época, tinha do lado do Bradesco ali, tinha um local que eles chamavam de Toca.
Toca. Da época da Toca. O gangueiro da Toca. Eu vou me esconder. E tinha muita gangue, né? E é tão interessante que eu sempre, assim, tive um bom relacionamento com todo mundo. Eu gosto de pessoas, gosto de me relacionar com pessoas. E eu transitava, né? Porque na época tinha as gangues pesadas, né? Que era a gangue da Toca, a gangue do Quilômetro 5, a gangue do JK. Do Segundo Distrito. Rapaz, era terrível. Era muito. Tempo. E naquela época a gente não tinha... A gente, para sair à noite, saía a pé, né? E era interessante que eu fazia o seguinte, eu frequentava todos os ambientes. Eu ia em todas as gangues, vamos dizer lá. Porque eles eram muito perigosos, eram os meninos, assim, bem difíceis mesmo, né? Então, o que a gente fazia? A gente chegava ali e começava a conversar com ele, criava amizade com eles. Então, se você me perguntasse quem era a gangue do quê, eu não sabia. E depois, muito tempo depois, que eu fui saber os líderes das gangues, eu conversava com todo mundo, tinha amizade com todo mundo, ia lá primeiro, conquistava eles, né? Virava amiga, aí depois eu paquerava as meninas. Eu acho que ele daquele tempo namorava com a Calói ou com aquelas Europush, né? Aquelas notinhas antigas. Tinha uma bicicleta que era, o nome dela Peugeot. E era uma inclusive na época era essa uma bicicleta que eu tinha para trabalhar de office boy, né? Era uma magrela, sem paralama, sem nada, que para nós era uma aquisição muito boa a bicicleta naquela época. Você trabalhou quase 15 anos de office boy com o Zé Carlos também, né? Foi aí que começou a sua trajetória. Como é que começou? Foi. É interessante que eu sempre tive um sonho de ser contador, né? Já estava no DNA. Já estava no DNA. E quando eu morava no Rio de Janeiro, mas isso também tem um porquê, né? Eu morava no Rio de Janeiro, eu morava numa favela e a gente não tinha referência de pessoas que tinham poder aquisitivo. E um tio meu, ele morava no sítio, aí foi para a favela morar com a gente lá e ele carregava água no cambão, né? O cambão é quase um cabo de vassoura, assim, com 2 latas de 20 litros do lado. E ele carregava água para aquelas pessoas da favela e ganhava um dinheiro e se formou, né? Virou contador e ele foi contador do Banco Nacional de Habitação. E ele era a única referência que eu tinha. Eu falei, eu quero ser igual ao meu tio. Por quê? Porque ele andava de terno e gravata e viajava de avião. E naquela época, viajar de avião era só para rico, né? Aí eu falava, eu quero ser contador. E foi aí que nasceu. E aí, quando nós viemos para Paraná, com aquela ideia, então isso desde os 8 anos de ideia eu tinha. E interessante que na minha época, os pais, eles escolhiam o trabalho para o filho, né? E aí minha mãe escolheu o trabalho do meu irmão mais velho, que era eletricista, do outro. Agora, quando chegou minha vez, eu falei, não quero ser eletricista, não, quero ser contador. E foi um problema danado, porque ninguém podia desobedecer os pais, né? Era peia, né? Mas aí... Mesmo que fosse por uma boa causa, né? Aí um belo dia apareceu uma oportunidade, um amigo meu conseguiu um emprego de office boy no escritório. Aí eu comecei minha trajetória ali, trabalhei 15 anos no escritório, entrei como office boy e saí como contador. O engraçado da sua vida, que você morou na favela, geralmente a nossa mentalidade, ela é sempre canalizada para muita pobreza. Só que os seus pais, o seu pai em especial, a sua família, ela conseguiu trabalhar a sua mentalidade de forma diferente. Estava num ambiente que era simbolizado pela pobreza, a favela, mas a mentalidade com conhecimento voltado a lutar pelos seus ideais, né? Eu digo sempre o seguinte, eu passei pela pobreza, mas não conhecia a pobreza. Não conheci. Meu pai não deixou eu conhecer a pobreza, porque meu pai era de uma alegria, de uma felicidade e de uma satisfação tão grande que se eu disser para vocês que eu passei dificuldade, eu estou mentindo. E não é porque nós não tínhamos as coisas regadas, né? Mas era uma disciplina muito grande e eu lembro que às vezes minha mãe ia lá e comprava um caixinho de uva e nós éramos em 4. E nós íamos lá, cada um pegar, e nós estávamos felizes. Então eu não lembro do meu passado, que aquele sacrifício que eu passei, não lembro. Eu lembro do meu passado, um passado feliz. Então, para mim, a mesma vida que eu tinha na favela é a vida que eu tenho hoje como empresário. Tranquilo. Assim, eu não vi isso, né? Porque geralmente as pessoas lembram disso com muito pesar. Eu não lembro como pesar. Mas eu lembro, assim, como disciplina, né? Eu vejo que foi uma disciplina muito boa. Até mesmo coisas simples, né? Eu, por exemplo, quando eu vou no restaurante, que eu coloco, ou em qualquer aniversário, que eu coloco uma comida no prato, eu coloco uma quantidade que eu vou comer. Porque até hoje eu carrego isso, de não desperdiçar as coisas. Sim. Você tá entendendo? Então, são educação simples, né? E até mesmo coisas básicas. Eu lembro que meu pai falava assim, olha, tudo bem, você tem um monte de amigo aí, mas nada de fazer coisa errada. E às vezes,
igual quando nós chegamos para Rondônia aqui, aí os meninos, era uma turma, falavam assim, ei, vamos roubar um coco ali? Eu falava, de jeito nenhum. E naquela época, as casas eram todas abertas, não tinha muro, não tinha cerca, cerca, não tinha e tinha nada, muito, eu né? lembro que tinha muito pé de coco. Meus irmãos tinham essas tretas Coco e aí, manga. de roubar pé de E não era roubar roubar coco. coco, nada. Aí lá pegar o coco. Aí eu ficava do lado de cara da cerca, né? Eu falava, não vou não. E é porque, assim, eu sempre tive aquela disciplina do meu pai. Mas então, é que é uma lição para a vida, né? É uma coisa que é de berço, não adianta. Educação Não é tem de jeito. berço, né? E é interessante isso, de o compartilhar. Você falando aí da uvinha, né? De cada um pegar um pouquinho. Isso, eu também tenho muito disso também. Tipo, tem só um pouquinho, mas dá para todo mundo. Se saber dividir, se não for egoísta, dá para todo mundo. E hoje as minhas filhas são desse jeito. Igual, por exemplo, a gente coloca qualquer coisa lá na geladeira e se falar assim, ó, isso aqui é meu, isso aqui é da sua mãe, elas não mexem. Não mexem. E assim, e se elas quiserem alguma coisa, fala assim, eu posso lá comer lá do seu chocolate? Elas pedem. Mas normal. Assim, Mas é legal isso, porque aprende os princípios de não mexer no que é dos outros. Exatamente. Né? Porque às vezes pensa, mas isso é mesquinhez. Não. É instrução. Por quê? Porque lá na frente elas vão crescer e elas não vão nas coisas do coleguinha pegar sem permissão. Tem parâmetro, né? E é tão princípio. interessante isso é tão profundo, porque a Bíblia fala assim, ensina o seu filho no caminho, né, em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. E eu lembro que isso eu sempre carregava na minha cabeça em relação a tudo. Né? Por exemplo, eu fui um cara que gostei muito de ir para carnaval, aquelas coiseiras todas, mas eu não conheço nenhum tipo de entorpecente, nenhum tipo de droga, nada. Nunca vi maconha, nunca vi cocaína, nunca vi LSD, nunca lança-perfume, nunca. Eu tinha pavor quando eu via as pessoas, muitas vezes, eu pulava longe, porque eu lembrava do meu pai. E assim, é como se meu pai... Tivesse ali, né? É como se eu carregasse meu pai. Meu pai nunca desgrudou de mim. Meu pai tá vendo. Tá vendo? E assim, eu tinha vergonha disso, eu tinha vergonha do meu pai. E parece que quando eu chegava diante dele, é como se ele estivesse olhando para mim e estivesse vendo as coisas erradas que eu fazia. Então, não só eu, mas como meus irmãos também, fomos sempre muito disciplinados. É muito empírico na sua vida esse cuidado e a simplicidade que você trouxe também consigo, né? Eu costumo dizer que eu não consigo perder essa simplicidade, né? Eu até digo que a gente tem que tomar cuidado porque existe dois mundos. O real, que é esse mundo que nós habitamos aqui, vivemos, com todas as dificuldades e tudo mais. E existe um mundo fictício, que é o mundo do poder, que eu falo. E muitas vezes, na medida em que, por exemplo, a gente vai crescendo, né? Eu era um office boy, né? Passei pela contabilidade, me tornei um empresário. Hoje, graças a Deus, eu tenho várias empresas, né? E, embora eu sempre me identifico, né, como contador, mas eu não deixo isso me levar. Então, eu até digo que é o seguinte, eu vou para o mundo do poder para trabalhar. Então, de repente, eu estou ali conversando com o senador ou mesmo com o governador ou quem quer que seja, que esteja nesse mundo de poder, eu vou lá, resolvo e volto para o meu mundo real. Eu não fico lá, eu não me desloco lá. Então, para mim, esse mundo fictício do poder, ele não tem significado a não ser para mim resolver aquilo que interessa para o nosso mundo real. Porque esse mundo do poder, como o nome diz, eles realmente habitam entre nós e, de certa forma, exerce, né, um poder muito grande sobre nós. Então, se nós não... é passageiro também, né? É passageiro. É uma dança né? de cadeira ali, o poder. E isso é muito ruim porque as pessoas que habitam nele e, de repente, incorpora ele, quando ele sai, quando ele perde poder, que o poder é provisório. Né? Uma hora você está como governador, outra hora você está como senador, outra hora você volta para o mundo real. Uma hora né, você está numa entidade, outra hora você não está. Então, quando você perde, as pessoas que se contaminam, ele volta para o mundo real, porque ele tem que voltar, mas o coração dele fica lá. Fica lá. E acaba perdendo a essência também. Né? Perde a essência. Então, ele literalmente vende a alma pro diabo para poder voltar para lá de novo. Aí que a situação fica difícil, né? Rapaz do céu. E você, aquele menino lá de São Gonçalo, ainda continua com a sua essência, né? Sempre passando pros filhos. E conheci uma pessoa que tem a mesma essência que você da simplicidade. A mesma. A Carol, minha esposa, é uma pessoa fantástica, né? E falando um pouquinho assim, olha só que interessante. Quando eu entrei no grupo, eu entrei como contador e cheguei a diretor executivo, né? Mas eu sempre me apresentei como contador, sempre andei com a carteirinha de contador. E é interessante que até o Lubiana, né? O Lubiana, ele era diretor comercial
E teve um dia que ele chamou a dona Ana e falou assim, não, a senhora precisa dizer para o Leomar que ele é diretor executivo. Porque quando eu chego no local, eu chego com ele, ele fala que ele é contador. Aí as pessoas querem conversar comigo, mas quem decide é ele. Então, enfim. E foi aí que me deram, né, mas não porque eu queria esse cargo de diretor executivo, mas eu sempre tratei com muita simplicidade todas as pessoas. E hoje muitas pessoas nem sabem que eu era diretor executivo e ficou por isso mesmo, né? E graças a Deus eu casei com uma pessoa extremamente simples, né? E até mesmo quando nós casamos, né? Nós temos uma diferença de 20 anos de idade, né? As pessoas falavam porque eu tinha 39 anos e ela tinha 19 anos. E as pessoas olhavam e falavam assim, mas não vai dar certo, não tem como dar certo, né? Você é empresário, você tá... E ela, muito simples. E eu até pensava, eu falava assim, só que ela vai perder essa simplicidade com o tempo, andando comigo, tá, coisa vai perder essa simplicidade. Muito pelo contrário, ela manteve a minha simplicidade. Eu achava que ela ia se dobrar diante das pessoas, tá? Que nada, hoje ela continua do mesmo jeito. Eu lembro até hoje, sendo uma reunião na TV uma vez, e ela chegou lá para te entregar não lembro o que era, de repente você estava lá dentro. Lá entra ela descalça. Na maior simplicidade, chamando por ele, eu falei, tá lá dentro. E o pessoal olhando ela descalça, não tá nem aí com a cor da paçoca. Só queria encontrar e ponto, acabou. E não mudou. Nós temos 15 anos de casada. Que bênção, cara. E ela não mudou nada, né? E é interessante que as pessoas que vão lá em casa, né? Graças a Deus a gente tem uma casa boa. As pessoas, principalmente que vai prestar serviço, elas me encontram e falam, nossa, mas a dona Carol, é muito bom ir lá na sua casa prestar serviço, que ela conversa com a gente naturalmente. E é naturalmente mesmo. É dela, né? É dela, isso é essência, né? Então, ela é fantástica. É uma pessoa que acorda rindo e dorme rindo. E não importa, o problema é o mundo tá caindo. Aí teve um dia que eu perguntei para ela, eu falei assim, escuta aqui, você não se preocupa com nada, não? Ela falou, pra quê? Você já se preocupa? Tem que esquentar a cabeça, né? Então vamos ficar tranquilo aqui. Falando em não se preocupar... Opa, vamos lá, porque tem coisa boa chegando. Coisa boa que vai trazer soluções, né, na questão da agricultura, do agronegócio. Que é o nosso parceiro. Implemac, gente. Implemac é para você que quer dinamizar a sua produção, tá precisando investir, mas com tecnologia, agregar valores, aumentar ainda mais, passa na Implemac, tem uma super promoção aguardando por você. Agora à noite não, mas amanhã cedinho, loja de portas abertas com aquela promoção. É trator, é implemento agropecuário, é defensivo, tudo você encontra na Implemac. Para aumentar, para melhorar a sua terra aí, você realmente ampliar os seus ganhos, então não perca tempo. Vá agora mesmo na Implemac, o QR Code está na sua tela aí, você pode acessar via QR Code, conhecer as novidades e fazer excelentes negócios na Implemac. E não é só no agro, né? Tem betoneira, o pessoal da área da construção, para eletricidade. Tem muitos equipamentos. É muita coisa, tá? Se quiser, desde a construção ao agronegócio, a Implemac tem solução. Rondônia e Acre, portas abertas, aguardando por você. É isso aí. Ô, Leomar, as pessoas sempre associam você como se você tivesse vindo para Rondônia com o Grupo Eucator. Não. E, na verdade, não foi, né? Você tem uma trajetória muito grande no Grupo Eucator. E é interessante que... Como é que eu fui parar no Grupo Eucator? Bem, na verdade, eu trabalhava há muito tempo no escritório e naquela época, eu já criei uma habilidade de fazer pequenas reestruturações empresariais, né? E então, eu já pensava nisso. Eu sempre fui um passo adiante daquilo que me deram. Então, naquela época já era uma novidade. Então, eu chegava na empresa, muitas vezes, a empresa estava desorganizada, e eu conseguia organizar. E coincidiu do contador da Gramazon falecer. E a Gramazon é uma das empresas mais complexas que eu já tive. Porque ela tinha incentivo federal, tinha incentivo estadual, era indústria, importava, exportava, tinha debênture. Então, não tem uma empresa que pode ter nada mais complexo do que a Gramazon. Então, para mim, isso foi uma escola. E o contador tinha falecido, ele estava com 6 meses de contabilidade em atraso. 6 meses não, 5 meses, né? Que ele faleceu no mês de maio, isso era em outubro de 1998. E eles não conseguiam achar um contador de jeito nenhum. E foi até que me localizaram no escritório Rondônia, com o Zé Carlos. Aí foi lá, conversou com o Zé Carlos e pediu para que nós
pudéssemos atualizar a contabilidade, porque ela era uma SA e tal e tudo mais. E, coincidentemente, eu estava terminando meu curso de Ciências Contábeis, né? minha graduação de Ciências Contábeis. E foi aí que nós acertamos de realizar o trabalho. E aconteceu uma coisa bem interessante, porque eu tinha prática nisso. Então, eu imaginei que eu ia gastar lá no trabalho 2 meses. E eu acabei gastando 6 meses. E eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, mas como a complexidade era muito grande, o volume era muito grande, eu dimensionei errado. Eu praticamente levei o escritório comigo para a gente concluir o trabalho, porque eu precisava entregar o trabalho. Eu levei 6 meses, tomei um baita de um prejuízo, mas aquilo me levou a fazer o seguinte, eu falei, cara, eu preciso fazer um relatório dessa empresa, porque o empresário com certeza não sabe a situação dela. E eu fiz um relatório, e na época eu entreguei esse relatório para o Acir. E quando ele leu esse relatório, ele achou muito bacana, porque ele tinha pedido só para mim ir lá fazer uma contabilidade. De repente, eu fiz uma auditoria, um relatório, entreguei para ele pormenorizado. E ele achou muito interessante. Aí, aquilo atiçou ele para me contratar. E interessante que ele me chamou a primeira vez, eu falei, não, eu não quero sair do escritório, eu amo trabalhar no escritório, eu quero ficar no escritório. E ele me chamou a segunda vez, aí na terceira vez, o meu patrão falou assim, olha, é uma oportunidade, né? Aí eu aceitei e nós começamos lá uma trajetória e fomos trabalhando. Depois, logo em seguida, ele saiu para a política e eu fui administrando as empresas com a dona Ana. E assim, né, graças a Deus, tive bons relacionamentos no grupo. E em junho de 2018, eu resolvi sair para mim ter a minha carreira solo. Eu já tenho algumas empresas, né? E hoje, assim, eu digo que minha pérola de hoje é o Instituto, né? É uma empresa que é um Instituto de Ciência e Tecnologia, é o primeiro instituto credenciado no Conselho em Manaus, né? É Conselho das Atividades de Pesquisa de Manaus, e é um projeto muito bacana. Essa semana mesmo nós começamos a realizar um grande projeto para a indústria de Manaus, então é a minha pérola hoje. Menina, né? Dos olhos. É a minha menina dos olhos, né? Nesse instituto, como é que funciona lá a dinâmica do instituto? Olha, hoje só para vocês saberem, assim, Rondônia tem muito recurso a fundo perdido, por incrível que pareça. Nesses 56 anos de Suframa, aquelas empresas, aquelas grandes indústrias que estão estabelecidas lá, elas têm que aplicar 5% do faturamento bruto delas no desenvolvimento da Amazônia Ocidental, que são 5 estados, o próprio Amazonas, né? Rondônia, Acre, Amapá, que não é da Amazônia Ocidental, e Roraima, né? Rondônia, Acre, Amapá e Roraima e Amazonas. Só que o fato de não ter um instituto em Rondônia, eles nunca mandaram essa verba para cá para o desenvolvimento. Nunca, né? E agora, graças a Deus, nós somos o primeiro instituto credenciado e a nossa intenção, obviamente, é começar a receber esse recurso e começar a aplicar no desenvolvimento regional. Mas, para isso, eu creio até que vai demorar um pouco de tempo, porque a gente precisa ter o que nós chamamos de acervo. Então, primeiro a gente tem que prestar serviço, algum trabalho para eles lá, demonstrar realmente a nossa capacidade, né, para depois a gente levar os nossos projetos. Então, eu acredito muito que, com o tempo, a gente vai conseguir trazer esse recurso para Rondônia e para o desenvolvimento. Então, já acompanhamos lá no Instituto, eles um trabalho de corte e costura também, com mulheres aqui de Paraná, sim, famílias que foram habilitadas e qualificadas, certificadas também, né? Essa parceria. E é tão interessante que essa questão, por exemplo, do corte e costura, porque o Instituto ele é polivalente. Então, a essência dele é um Instituto de Ciência e Tecnologia, né, para fazer, mas ele também é um hub de inovação. E nós já estamos lá mais ou menos com umas 4 ou 5 startups que nós estamos incubando, né? Ou seja, dando oportunidade para essas pessoas que têm uma ideia, mas não têm uma estrutura. Então, a nossa estrutura lá é uma estrutura muito bacana. A gente consegue receber essas pessoas e dar esse suporte neste momento que elas estão começando, né? Então, ele é um hub de inovação, mas, ao mesmo tempo, também, ele é vocacionado, o Instituto também é vocacionado para fazer atividades sociais. E por que essas atividades sociais? Isso aí não é por acaso. Eu sempre digo que nós trabalhamos sempre em função do propósito. Porque nós percebemos que a maioria das empresas de Rondônia, ela tem problema de mão de obra, né? Então, veja bem, olha que coisa interessante. Hoje, por exemplo,
As indústrias de uniforme, o maior problema dela é a mão de obra. Mão de obra. Né? Aí, nós sempre falamos o seguinte, nós somos um corpo. Nós necessitamos um do outro. Né? Nós fizemos lá um projeto muito simples. O IFRO estava com as máquinas paradas, eles tinham as máquinas. A prefeitura tinha um tecido. Nós fomos lá, montamos uma estrutura, trouxemos as máquinas e fizemos lá um curso de corte e costura e atendemos 30 mulheres carentes. Né? E a partir daí, a gente começou a perceber isso. Então, agora o que eu fiz? Eu convidei todas as indústrias de uniforme, montamos um grande grupo, e elas nem estão associadas à Cegip, né? E essas indústrias agora vão tocar esse curso de corte e costura, que é interessante para ela e interessante para aquelas mulheres carentes. Porque gera emprego, né? Gera emprego. Profissionaliza. Obra, né? Exatamente. Aí, o Instituto, ele teve essa pegada, e vai trabalhar nessa pegada, que é uma pegada educacional prática. Por exemplo, hoje nós temos aí mais ou menos umas 22 tornearias que estão morrendo. Morrendo, literalmente. Eu conversando lá com... Até esqueci o nome dele, da Central Laminações. Ele falou, nós não temos mecânico. E as indústrias que não têm mecânico. Então, agora, a nossa intenção... Acho que é Valtair, alguma coisa assim. Ele já foi até também presidente. Ele já foi da associação, já né? Eu lembro foi da dele. associação. Uma pessoa muito bacana. E aí nós fizemos um projeto agora para criar esse curso de mecânica. Né? E é tão interessante que no IFRO também tem uma máquina lá muito interessante parada. Olha parada. Aí, já então, tem uma parceria. A intenção é a gente, nesse tempo de cooperação técnica que tem com eles, levar essa máquina e fazer da empresa Central Laminações um laboratório. Legal. Né? Então é isso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos conectando pessoas, né? E a partir daí a gente consegue atender a necessidade de cada segmento. E foi daí que nasceu a ideia da gente segmentar as coisas. Então, vamos ver o que as mecânicas precisam, vamos ver o que as indústrias de uniforme precisam, né? Vamos ver o que as empresas de alimentação precisam, que foi o caso do Rondônia Saboroso. E o Instituto veio para apoiar isso, né? Para ser aí, digamos assim, uma plataforma onde possibilita atender essas pessoas. Muito bom. Trabalha justamente no problema, né? No problema. E qualificação de mão de obra é um gargalo grande aqui de Paraná. Muito. Porque se vocês prestar atenção, hoje nós temos aí grandes entidades, que é o SESC, que é o Senat, tá, e tudo mais, eles têm recurso. Porém, qual que é o problema, agora falando como empresário, né? Qual que é o problema que nós sentimos? Quando a gente vem com essa mão de obra teórica, ela sente muita dificuldade na prática. Então, a intenção agora também é fazer termo de cooperação técnica, não só com o SEBRAE, com o SESC, com o SENAI, né? E trazer essa capacitação que eles dão, mas para o mundo prático. Então, a gente fazer das empresas laboratório. Isso é ótimo, como se fosse um estágio, né? Exatamente. Então, foi aí que a gente começou a olhar para a Cegip, porque a gente, com essa comunicação que tem com os empresários, então a gente, olhando para o segmento, a gente consegue pegar a Cegip, consegue pegar, por exemplo, um SEBRAE. O SEBRAE dá muito curso, mas a gente consegue fazer da empresa um laboratório. Então, quando as pessoas saírem dali, não só a empresa pode usufruir daquela mão de obra, como a gente pode produzir mão de obra para outros. Aí a gente atende a todo mundo. E quem ganha com isso é o município de Paraná. Com certeza. Eu sempre falo que não falta emprego, falta profissionais. Porque muitas vezes as empresas têm vaga, têm à disposição, ela precisa de profissionais e não tem profissionais realmente capacitados, treinados. Né? Mas onde é que é o erro? Esse dia eu estava também conversando com as faculdades, eu tenho procurado as faculdades também e alertado elas para isso. Eu falei, o que acontece? Nós temos que estabelecer as empresas júnior. Por quê? Porque se vocês não pegar esses acadêmicos, colocar eles para praticar, quando ele vai para o mercado de trabalho... Sai cru, né? Sai cru. E é ruim, porque hoje o maior custo de uma empresa é em relação à mão de obra, porque você recrutar uma mão de obra, tentar trabalhar ela, não dá certo, você demitir, depois você recruta de novo. Então, isso leva muitas vezes o empresário a fazer até as coisas erradas. Ele fala assim, olha, eu vou colocar o funcionário aqui 30 dias, mas não vou assinar carteira, não vou fazer exame, não vou fazer nada, porque eu não sei se ele vai dar certo. E não pode fazer isso. Um risco, né? Então, assim, aí é que eu falo a importância de uma entidade séria. Porque se você tem uma entidade séria, onde possa capacitar na prática esse funcionário, ajuda muito as empresas. Né? Então, assim, eu sempre digo o seguinte, a gente não pode negligenciar o propósito. Porque tudo em nós tem um propósito.
Né? Então, assim, se a gente negligenciar o propósito, a gente acaba deturpando. Vamos imaginar, um prato. Para que serve um prato? Um prato serve para comer, ok? Então, a gente coloca o alimento ali e come. Se eu pegar aquele prato, grudar ele na parede, ele pode ficar até bonito, porque eu já vi Dependendo do prato, eu já vi um prato, quadro, vira uma decoração. Vira uma decoração. Só que ele perde a identidade. Ele perde o propósito. Já não é mais um prato. Porque ele não nasceu para ficar pendurado na parede, ele nasceu para ser prato. Então, tem muita gente perdendo a identidade. Ele está fazendo uma coisa para o qual ele não foi feito. E é muito interessante isso do ponto de vista profissional, porque é o seguinte, tem muitas pessoas que, inclusive, até estão trabalhando naquilo que ele não é vocacionado, mas simplesmente por uma questão de sustento. Sim. Ele fala assim, não, eu estou aqui, mas porque preciso, então é para o meu sustento. Mas eu não queria trabalhar aqui. Né? E eu penso que, até mesmo nessas capacitações, você dá a oportunidade da pessoa a trabalhar naquilo que ela foi vocacionada. Né? E hoje existem tantos testes, tantos trabalhos feitos de coaching e tudo mais, né? De preparação de equipe, que consegue detectar realmente se a pessoa tem vocação, né? Esses testes todos. Olha só, nós cometemos um erro gravíssimo. Gravíssimo, né? E eu até digo que foi o erro que Lúcifer, que era o anjo de luz, cometeu. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Lúcifer, ele colocou comércio no seu trabalho. O problema maior é que, às vezes, nós colocamos comércio no nosso trabalho. Nós queremos que os nossos filhos, eles optem pelaquela profissão que vai dar dinheiro. Nós não queremos saber. E, a bem da verdade, não tem nada a ver. Nós temos que fazer aquilo que somos vocacionados a fazer, porque nós temos as nossas vocações. Por isso que nós somos um corpo. Nós somos diferentes mesmo um do outro. E hoje, se nós formos analisar qualquer profissão, qualquer profissional bom, não lhe falta trabalho. É verdade. Não lhe falta. Ganha dinheiro. E ganha dinheiro. Ganha muito dinheiro. Se é bom no que faz, ganha. Uma empregada doméstica hoje, você não acha uma empregada que difícil. Ganha boa menos de 2 salários mínimos. E tá difícil achar. E hoje ela vira diarista. Às vezes ela vai tirar 3, 4 mil por mês. É verdade. Isso quando não começa a empreender, contratando as pessoas. Mas olha, uma coisa, Leomar, que eu sofro isso aí, porque você paga uma diarista e você percebe que as mulheres não têm preparo, elas não sabem limpar bem a casa. Exato. Tipo, faxina. Uma coisa é você dar uma limpeza lá diária, normal de casa. Outra coisa é uma faxina de verdade, do teto até o chão e tudo mais. Eu já tive várias experiências frustrantes com diarista. O que eu vejo que falta em Ji-Paraná? Pelo amor de Deus, gente, façam uma empresa de diaristas profissionalizadas. Exato. Não tem, cara, aqui. Não tem. Tem para empresa, mas não tem para residência, né? Engraçado. E tem muita gente que tem hoje a vida... As mulheres hoje, o perfil, são donas de casa, são mãe, são profissionais, às vezes tem mais de um emprego para ajudar o marido no sustento, se vira nos 30 a mulherada. E aí a casa fica aquele tumulto. Só tem o fim de semana para fazer. As coitadas vivem tudo arriada, né? E não tem. Você pode procurar que não tem uma empresa que presta um serviço assim... diária de casa mesmo. A nossa intenção realmente é trabalhar nessas questões mesmo de capacitação prática. Mas não dá para a gente fazer muita coisa ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando com um segmento de mão de obra de corte e costura, faz indústria de uniforme, pretendemos começar agora também com as mecânicas. Né? Então, nós vamos segmentando isso, mas prático. Nós precisamos trazer isso prático. Gradativamente. Né? Gradativamente. Por quê? Porque teoria, hoje, você tem várias entidades aí que dão cursos bons. Sim. Mas se você não trazer essas pessoas para a prática, vai ficar faltando. E onde você encontra também algo muito prático, muito excelente, para você investir na sua empresa, gente. Você que está acompanhando o nosso Verbalize, sempre atento aí aos acontecimentos. As informações na Jorjão Oxigênio. Olha, juntamente com a White Martins, sempre atendendo hospitais, clínicas no estado de Rondônia e no Acre. Você que tem o seu hospital, a sua estrutura, está precisando de produto de qualidade, com certificação garantida, a White Martins, na Jorjão Oxigênio, empresa pioneira em Ji-Paraná, que sempre atende com tecnologia de ponta e produto com certificação, tanto Rondônia quanto Acre, Elisângela. A Jorjão Oxigênio já é tradicional aqui no estado. Tradicional, né? E pioneiro também. Pioneira, né? Já salvou muitas vidas e é o White Martins, né, gente? E uma coisa que poucos sabem, que a Jorjão Oxigênio, né? Você viu aí no Brasil todo cantores doando cilindros e mais cilindros de oxigênio para salvar vidas. O trabalho social que essa empresa fez em Rondônia, olha,
supera qualquer uma doação de cantor ou de celebridade no Brasil. Fez muitas vidas, né, foram poupadas em razão desse trabalho excelente da Jorjão Oxigênio. Dando sequência aqui com o nosso querido Liomar, estamos aí diante de um grande desafio, mais um na sua vida. Você sempre gostou de desafio, desta vez, né, na disputa da presidência da Associação Comercial, na chapa Inovação e Trabalho. O que motivou você a realmente estar aí, né, nesse trabalho frente a essa associação tão importante no estado de Rondônia? Olha, o que motivou? Às vezes as pessoas pensam que a gente montou aquela chapa ali do dia para a noite, juntou os empresários, porque são empresários grandes e tá, e vamos concorrer. Não. Aquela chapa ali, ela tem uma história. Só para você ter uma ideia, o Pedrinho da Rical, eu conheço o Pedrinho desde os 11 anos de idade. Nós crescemos juntos. Já tem uma trajetória. Eu conheço toda a trajetória do Pedrinho. Conheço o falecido irmão dele, né, toda a trajetória. Então, nós temos toda uma amizade, um conhecimento muito profundo. Eu tenho certeza absoluta que se nós não tivéssemos esse laço, esse conhecimento, ele me conhecesse profissionalmente, né, todo esse tempo que a gente vem trabalhando, a gente vem crescendo, nós crescemos junto. Ele muito mais, né, mas um respeito muito grande. Eu tenho certeza que ele não iria encarar essa parada, né? Então, assim, o Hugo, só para você ter uma ideia, quem constituiu a primeira empresa do Hugo, a antiga Vitasal, fui eu, no escritório. Então, eu sempre trabalhei com o Hugo desde o começo, desde que ele começou. O Hugo não viria para essa chapa também se a gente não tivesse essa amizade muito forte. Então, cada pessoa, o Eliseu, a gente já tem muitos anos que nós nos conhecemos. Conheço o Eliseu quando ele começou aquela indústria. Então, assim, as pessoas que estão na chapa, não foi num dia nós acordamos, falamos assim, ei, vamos montar uma chapa, eu cheguei lá, bati na porta dele. Não, não. Tem propósito. Eu sempre vou falar de propósito. Eu não vou fazer uma coisa por acaso, né? Então, quando nós nos reunimos, e os demais membros também aqui, né, não vou falar de todos, mas todos nós temos uma história. A partir dessa história, nós sentamos e nós pensamos o seguinte, se nós formos analisar, cada segmento, cada um no seu segmento, porque cada um ali tem seu segmento, né? Eles têm as suas necessidades, né? O Hugo hoje mesmo é muito forte, por exemplo, na indústria de ração e na agropecuária. Hoje, qual que é a entidade que tem uma representatividade forte para defender a agropecuária? Não tem, de Paraná. Não tem. Sim. Qual que é a entidade para defender a questão da indústria de ração? Não tem. Qual que é a entidade que tem para a indústria, por exemplo, de alimento? Não tem. Eu digo assim, no ramo. Então, assim, nós precisamos, dentro dessa segmentação, fortalecer uma entidade que tem uma história, que vai completar 40 anos, ano que vem. Então, a Sergipe, ela já viveu grandes momentos. Agora, nós não precisamos inventar a roda. Nós não precisamos inventar a roda. Já existe, né? Já existe. E se a gente verificar, quando você olha lá no mural, quando eu olho lá no mural da Sergipe, eu vejo grandes nomes lá, e a maioria são todos pessoas, maioria não, todos idôneos. Quando você olha lá, todos que passaram, todos os presidentes foram idôneos. Mas a gente tem que entender também que até mesmo viver grandes momentos e muitas vezes a gente passar por alguns momentos mais difíceis, isso é natural. E não tem nem a ver com time. Não tem nem a ver. Você já percebeu que muitas vezes um time vai lá e contrata só craque e perde. Não dá certo? Não dá certo. Você tá entendendo? Então, isso é natural. Então, assim, a Sergipe, ela tem uma imagem muito forte, uma imagem muito boa. Nós já tivemos ali o auge de ter bastante associado, só que com o tempo, né, as coisas mudam e nós precisamos mudar. Por isso que nós falamos de inovação. Então, nós precisamos inovar e voltar a protagonizar aquilo que outrora nós fomos, né? Então, Ji-Paraná sempre protagonizou os grandes debates, né? Então, os políticos sempre passavam pela Sergipe e nós cremos que agora,
nós temos condições de voltar a isso, mas nem desprezando as pessoas, a diretoria, que ficaram para trás. Tanto é que um dos projetos nossos é fazer uma reforma estatutária e pegar os ex-presidentes e criar um conselho para que nós possamos conversar com eles e entender deles o que eles acham que deu certo e que deu errado. Interessante. Por quê? Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, a grande vantagem hoje da nossa chapa é o que eu digo para eles, é que hoje nós temos 14 presidentes. E esses presidentes, eles podem representar muito bem a entidade. Então, eu não posso aqui dizer que é o Liomar que vai fazer isso, é o Liomar que vai fazer aquilo. Não, em absoluto. Quem sou eu para fazer algo sozinho? Então, nós não só vamos ter 14 presidentes, nós não só vamos ter uma chapa, como também todas as pessoas que passaram pela Sergipe, que tem naquilo que contribuir, todos os empresários, nós queremos sim utilizar. Né? Igual, por exemplo, nessa segmentação, além dos 14 presidentes que eu falo que nós vamos ter, nós podemos ter outros empresários também que vai trabalhar dentro do próprio segmento dele. Né? Então é isso que nós queremos, é esse que é o projeto. Então nasceu aí, então não nasceu por acaso. Nós temos ali um grupo de amigos, um grupo de empresários idôneos, um grupo de empresários com sucesso e um grupo de empresário que não está postulando nada mais a não ser o fortalecimento da entidade e da classe. Não temos, um dos critérios também que nós tivemos é de não ter nenhuma pretensão política. Nem de longe. De usar a associação para a futura nem pretensão. de longe. Então, se nós quiséssemos usar esse lado político, com certeza nós poderíamos usar. Porque nós temos bons amigos, pessoas idôneas, que tem esse lado forte, muito forte, político, e que nós poderíamos colocar na associação. Sim. Todo mundo sabe, o Ari Saraiva é meu amigão, está comigo há muito tempo, né? Nós estamos juntos aí nessa caminhada há mais de 5 anos trabalhando. Já foi deputado por Rondônia também, né? Já foi deputado. Então, se eu quisesse mexer, puxar esse lado, puxar esse lado político, eu tinha colocado ele na chapa. Mas não é isso. Nós queremos trabalhar a Sergipe do ponto de vista empresarial. E foi por isso que veio essa turma, né, essa tropa de elite. É mesmo, é uma tropa de elite, né, empresários de sucesso e que não estariam ali se não fosse para a gente trabalhar nesse propósito da associação. Fortalecer a associação e ter uma entidade que realmente... é o propósito da associação, exatamente, né? Empresariado. Exatamente. Né? E todos esses empresários têm uma trajetória muito bem construída e solidificada em Paraná. Muito né? bem. Vocês teve esse cuidado também na composição. Com certeza. Porque assim, imagine vocês. Veja bem, se a gente precisa entender que a Sergipe, ela é uma entidade que representa todos os associados. Ela representa todos os associados. Então, representa o quê? O interesse dos associados. Então, as pessoas só estão ali ou só vão se associar se for interessante para ela dentro daquilo, do objeto social dela, dentro daquilo que ela faz. E eu, particularmente, não gostaria de ser representado por uma pessoa que queira a associação para trabalhar as suas necessidades, as suas carências, as suas vontades. Eu não gostaria. Então, o primeiro critério que um presidente tem que ter é justamente isso, esse olhar para todos, que ele não está ali para defender os seus interesses pessoais. Então, hoje, quando eu olho para minhas atividades, para minhas empresas, eu não consigo ver eu usufruindo da Sergipe individualmente. Mas eu consigo ver deixando um legado. Porque nessa minha trajetória, graças a Deus, hoje a maioria dos grandes empresários me conhece como contador, mas me conhece. Mas graças a Deus, durante essa minha trajetória de 20 anos também, eu aprendi a ser empresário. Então hoje, quando eu vou conversar com um empresário, eu converso com ele sobre todo assunto. Sobre contabilidade, sobre tributário, sobre administração, porque sobre organização de empresa. Porque consegue navegar muito bem, né? Eu consigo navegar. E criou também um network muito grande, né? Muito. Esse monte de empresário. Então, hoje, eu consigo não só conversar, como também oferecer soluções. Né? E quando eu olho para essas pessoas que estão ao meu redor, que é da minha chapa, são monstros.
São pessoas que têm uma capacidade muito grande, não só como advogado, como contador, como empresário. Eles detêm um conhecimento muito grande, né? E dentro daquilo que eles sabem fazer, né? Eu conversando numa das conversas que nós iniciamos lá atrás com o Pedrinho, ele falou, Leomar, mas eu fico pensando, tá, mas e se eu não conseguir realmente fazer aquilo que nós temos como expectativa? Eu falei, mas você não precisa se preocupar. Você vai fazer o que você está fazendo. Nós vamos pegar o seu segmento, vamos trabalhar o seu segmento. E outra coisa, você é uma pessoa de credibilidade. Nos outros segmentos, o que você vai ajudar nos outros segmentos? Abrindo uma porta. Por que assim que é não? Eu sou um empresário, sou um técnico, né, tenho conhecimento, mas eu não tenho uma facilidade que ele tem de, por exemplo, chegar muitas vezes num político, de levar uma proposta, né? Uma das coisas importantes que eu já estava conversando, até conversei com o Osmar, do Aqui Agora, e estava conversando até com o Bernardo também, porque foi construído um projeto para a nossa cidade. Então, nós precisamos, sim, pegar os grandes empresários agora e olhar para esse projeto e colocar esse projeto para funcionar. Mas as nossas propostas, elas são realmente empresariais. Elas não fogem. Isso não quer dizer que nós não vamos envolver com a nossa cidade. Mas nós temos que entender que nós temos os fatores externos e os fatores internos, né? Dentro do fator interno, nós temos que ver a necessidade da empresa, né? E a necessidade da empresa é operacional, daquilo que ela faz no seu dia a dia, da sua natureza. Mas ela também tem uma necessidade tributária, que é aquilo que nós podemos agregar, né? E também tem uma necessidade, por exemplo, até mesmo dos eventos. Então, esse tripé aqui, ele é muito importante, né? Operacional, tributário e evento. E tem os seus problemas externos. Foi o que aconteceu recentemente. A prefeitura foi lá e soltou uma portaria da questão das carretas. Deu um problema danado. Então, o que nós tivemos que fazer? Fomos lá e conversamos com a prefeitura, foi uma conversa, foi um diálogo, não foi como publicaram muitas vezes nas mídias sociais, que a CIGIP foi lá e pressionou a prefeitura. Não, mas nós tivemos um diálogo. E a partir desse diálogo nós chegamos num consenso. É isso, a entidade tem que trabalhar Trouxe uma solução ao problema, né? Tranquilo. É para isso que é a entidade. E é para isso também, gente, que tem o Laboratório Biomed. Trazer solução com eficiência, precisão, responsabilidade. Porque o Laboratório Biomed investe em tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta para que você tenha segurança na hora de fazer os seus exames. Olha, é um dos únicos laboratórios em Rondônia que tem tecnologia que você só encontra nos grandes centros. O Laboratório Biomed tem também o Laboratório Biomed Kids. Aquela mamãe que está preocupada, né, Elix? É só ir no Kids. É os meninos que pensam em tudo, gente. Porque você tem uma coisa que é pavoroso, é ver uma criança quando vê uma agulha. Não é só criança não, adulto também. Eu conheço alguém. Mas assim, a Biomed, eles têm um tino para trazer novidade, perceber as necessidades. Eles têm um olhar muito clínico, né? E é super inovador, ele sempre traz soluções que são realmente coerentes. E para as crianças é um ambiente maravilhoso e para os adultos também, né? Gente, rapidez na entrega do resultado. Online você tem também o seu resultado disponível para você com código de segurança para que não haja nenhum tipo de fraude no sistema ou mudança de resultado, transparência e sem falar naquele atendimento. Tá? Logo na recepção você é acolhido, você pode agendar o seu atendimento também através do sistema do Laboratório Biomed. Tudo isso é para facilitar seu dia. Né, com QR Code você acessa, já chega de imediato, não vai enfrentar aqueles transtornos corriqueiros. Precisão, qualidade e praticidade. Laboratório Biomed. Ô, Leomar, você falou uma gama de projetos que vocês já têm para a associação, né? E o que mais você pretende assumir na associação comercial com toda essa equipe robusta, trazer de Paraná? Sempre a gente vê o defesa da questão do aeroporto, né? Aquele trânsito da Avenida Brasil, que também sempre foi um gargalo muito grande. O que mais que a gente pode esperar dessa gestão do Leomar Carvalho? Essa gestão é uma gestão que nós vamos trabalhar realmente com o princípio da unidade, né? O que é princípio da unidade? É a gente olhar e entender que cada um de nós temos uma função nesse corpo, né? Nós não podemos dizer, enquanto entidade, que nós vamos resolver o problema da Avenida Brasil, né? Que antigo, né? Mas nós podemos, sim, sentar... Porque, assim, nós temos que entender o seguinte. Vamos pensar assim. Vamos dizer, eu conheço muito de um escritório de contabilidade, que é o que eu vivi muito tempo, tá, e tudo mais. Mas eu não
posso dizer que eu posso montar um projeto para o escritório de contabilidade. Eu não posso. Eu não tenho essa competência. Então, assim, esse projeto, ele tem que partir de quê? Dos escritórios. A reunião, porque pode ser que eu esteja falando um projeto para a Avenida Brasil que não seja o que o empresário quer. Pode ser que aquelas... Eu já fui lá, consultei aquelas pessoas, é isso que elas querem? Talvez querem segurança, né? Alguma coisa nesse sentido. Às vezes elas não querem nem que mexe. Então aí tá eu aqui falando que vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem consultar. Nós temos que parar com isso. Nós temos que parar com esse negócio de fazer projeto para os outros. Eu posso te conhecer, Wilson, sabe, muito bem. Nós podemos ter enorme intimidade. E na minha boa vontade de fazer algo para você, muitas vezes um projeto para você, se eu fizer isso sem te consultar, um projeto para você, eu posso me dar mal. Porque pode ser que não seja isso que você queira para sua vida. Pode ser que isso aí não seja a sua prioridade. Pode ser que a sua necessidade é outra. Não é muitas vezes assim, eu lembro muito dos amigos secretos, né? A pessoa muitas vezes ganhava uma coisa, ela ganhava qual, puxa vida, bem que eu poderia ter ganhado outra coisa. Você tá entendendo? Na vida empresarial não é diferente, nós temos que parar com isso. Então, assim, peraí, eu olhei para a Avenida Brasil e vi que a Avenida Brasil, parece que se eu fizer isso, então, mas eu preciso conversar com aquele pessoal. Porque, de repente, eu faço um projeto lá, começo a mexer naquilo, o pessoal começa a me xingar. Até porque cada mudança requer um transtorno. Exato. Agora, por exemplo, a questão mesmo do aeroporto, né? Do aeroporto, né? É aquilo que eu falei, eu cheguei aqui na década de 80. Eu já vi tantas pessoas falar daquele aeroporto, tantos políticos fortes, de nome, tá? E ainda não solucionou. O que nós podemos fazer enquanto empresário? Realmente juntar os empresários e trazer os políticos para a gente debater por que é que não está funcionando. Então a gente ir no problema. A gente não pode ser engenheiro de obra pronta. A gente não pode ser um crítico. Porque eu até costumo dizer que a gente tem que diferenciar um crítico de uma opinião. Uma crítica de uma opinião. Não existe crítica destrutiva. Toda crítica ela tem que ser construtiva. Porque se não for uma crítica construtiva, ela é opinião. Então como é que começa a questão de você fazer uma crítica? Primeiro você tem que ser conhecedor profundo do negócio. Se você não for conhecimento profundo... Não fale, né? Não fale. Né? Segundo, você precisa identificar o problema, mas ao mesmo tempo trazer uma solução. Então, nós não podemos ter essa pretensão de dizer que, como presidente da CIGIP, nós vamos resolver o problema do aeroporto. Eu nem sei qual que é o problema do aeroporto, confesso para você. Mas nós podemos sim pegar os empresários, chamar os políticos e entender. Por acaso, eu comecei a conversar isso com o Osmar. Eu falei, Osmar, conta para mim. Por que até hoje... Porque o Osmar acompanhou muito, né? Então, nós começamos a discutir isso. E tem algumas questões ali que eu até penso que hoje é possível da gente resolver. Mas hoje eu não tenho nem a audácia de poder falar isso aqui, porque, por exemplo, uma outra pessoa também importante é o Bernardo, então, assim, tem várias outras pessoas que participaram desse processo, que a nossa intenção é trazer essas pessoas para o debate, entender o problema e fazer proposta. Não é criticar A ou criticar B, a partir daí a gente solucionar. Então, tem várias coisas que nós podemos fazer em benefício da nossa cidade, mas com proposta estudada. Né? Esse dia mesmo eu estava falando, né? Ali em frente ao Instituto tem lá um teatro parado. E aquele teatro ele dá um trabalho danado, ele dá uma despesa danada, porque você precisa ficar reformando ele. E há uma pretensão no município, por exemplo, de construir um centro de convenção. Eu costumo dizer que todos os projetos têm que ser sustentáveis, porque se não for sustentável, há uma inviabilidade natural. Sim. E nós, como empresário, nós não fazemos absolutamente nada se não for sustentável. Isso é um princípio que nós trabalhamos. Por que nós vamos montar um negócio que não é sustentável? Não pode. Então, o que nós falamos? Poxa, por que ao invés de um centro de convenção não se faz um centro tecnológico? Aí já é interessante, porque o centro tecnológico serve para centro de convenção. Mas centro de convenção não serve para ser centro tecnológico. Então, são essas ideias. Repensar, né? São essas ideias que a gente precisa pensar. E nós não podemos fazer camisa para as pessoas sem primeiro medir elas. Então, quando há um diálogo, né, bem coerente, transparente e tranquilo, consegue-se ouvir todas as partes e captar essas informações que serão importantes para esses projetos. Exatamente. Eu acho que
acho que a chave é virada quando a gente consegue ouvir o ponto de vista de cada um e extrair o melhor que tem de cada um e construir junto, né, Leomar? E olha só, eu costumo dizer o seguinte, você não começa um bom negócio pedindo, você começa um bom negócio oferecendo. Por exemplo, o governo, ele olhou e viu uma carência, né, nessa questão da gastronomia do Estado. Ele viu essa carência, bacana, né? Chamou a Facero, o presidente da Facero, o Kobayashi, quero até mandar um abraço para ele, uma pessoa fantástica, comprou a ideia. E, de repente, nós começamos esse projeto. Só que quando nós começamos esse projeto, até mesmo os restaurantes ficou assim, tá, como é que vai funcionar isso? Não sabia como é que era, tá, aquela coiseira toda. Então, nós admitimos eles, né, chamamos eles, insistimos, até mesmo sem que eles se associassem. Mas aí, no final, o Rondônia Saborou foi um baita de um projeto. O que nós vamos fazer agora? Por quê? Porque nós oferecemos algo para eles. Esse projeto saiu praticamente de graça. Só a mídia, no nome do restaurante deles, só tudo isso que eles ganharam, além do conhecimento, a visibilidade, conhecimento, foi muito bacana. Então, agora, nós já temos um grupo lá montado. Então, a intenção agora é dizer o seguinte, tá, vamos pensar o projeto para o ano que vem, mas vamos pensar mais. Vamos ver o que mais vocês precisam. Porque agora nós oferecemos algo para eles, agora eles acreditam na entidade e nós podemos avançar. Criou um relacionamento. Criamos um relacionamento. Então agora nós vamos pegar esse segmento, né? Vamos ver o seguinte, vocês precisam de mão de obra? Então vamos trabalhar a mão de obra. Estrutura. O que é que vocês precisam? Porque agora nós criamos um relacionamento. E quando você cria um relacionamento, é mais fácil dialogar. Com certeza. E aí chega em algum lugar, né? Então é isso. A entidade ela tem que trabalhar desse jeito. Né? A gente não vai vender roupa pronta. Vender roupa pronta é um problema. Você falando isso, eu lembrei de uma situação de um gestor que queria colocar 31 de março mão única. Não, vai ser assim, vai ajudar, vai facilitar a vida dos empresários, né? O clamor de quem mora por lá. Aí um belo dia resolveu subir a 31 de março. E aí, o que o senhor está achando da gente querer mudar 30? Não quero. Não, é só isso. Vamos mais 2 na frente. Também não quero. Não era aquilo que eles queriam. Olha só, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente fazer projeto para as pessoas. Né? Por isso que eu insisto nessa questão de segmentar, sentar com essas pessoas e perguntar para eles o que eles querem. Uma coisa é você perceber uma dor. Que você olha é nítido. Por exemplo, a mão de obra é uma dor que todo empresário tem. Em então, todos os segmentos, né? Então, capacitação é um remédio que todo mundo quer. Uhum. Tranquilo. Mas, às vezes, eu lembro uma vez que eu fui promover uma menina na Gramazon. Ela era uma profissional fantástica, tá, e eu queria colocar ela como encarregada. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, puxa, o salário dela quase que vai dobrar, e enfim. E eu fiquei todo feliz, chamei ela para me dar notícia para ela. Falei, olha, tem uma excelente notícia para você. Né? Nós vamos te promover, você vai ser encarregada, seu salário vai quase dobrar. E eu achei que ela ia dar um baita do sorriso, ia ficar muito feliz. Ela olha para mim e fala assim, eu não quero não. Falei, como é que é? Não quero não, tô tão feliz do jeito que eu tô, eu não quero ser encarregada. Eu quero ser o que eu sou. Eu falei, puxa, você tá vendo? Então, nem sempre aquilo que está na minha cabeça é aquilo que as pessoas querem. Então, nós precisamos sentar e discutir os projetos. Então, nós não vamos ter essa pretensão de chegar aqui e falar que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a não ser aquilo que tem ligação direta com o propósito. Qual que é o propósito da CIGIP? Defender a classe. Trabalhar pelo interesse da classe. Então é isso que nós vamos fazer. Mas com quem nós temos que discutir isso? Com os empresários. E com os empresários o quê? De cada segmento. Você acha que uma pessoa que está lá no Rondônia Saboroso vai querer escutar uma conversa das empresas de transporte, que foram os 2 problemas que nós encaramos recentemente? Não vai, ele não vai ficar na reunião, meu irmão. Não vai. Não tem interesse, até porque né? Ninguém tem tempo, né? Sim. Tá todo mundo no seu fazendo seu corre-corre, então, vai naquilo que é pontual, né? Então, são essas coisas que a gente tem que ter essa percepção. E fazendo dessa forma, nós conseguimos agradar gregos e troianos. Tranquilo. No final, é lógico que nós nunca vamos ter unanimidade. Mas imagine a gente fazer um projeto com a classe. E nós estamos executando algo que eles que pediram. Aí é bacana. Bacana. Aí atende os anseios. Bacana demais. E falando em forma, vamos falar de boa forma? A Academia Modelo Esporte, gente. A maior e a melhor academia do estado de Rondônia. Só de estrutura
ela conta com mais de 2.000 equipamentos. E equipamentos com tecnologia de ponta, tá? Aqueles equipamentos que facilitam o seu trabalho, você cumprir o seu treino. E não é treino só para você ter o lado estético melhorado. É para você ter qualidade de vida, é para você ter bem-estar. E outra, gente, quando chegar na melhor idade, vai chegar com melhor condicionamento e com muita qualidade de vida. Até porque na academia você tem profissionais graduados para te atender, né, Elis? Com certeza, profissionais graduados, atenciosos e tem também nutricionista ali, né? Nutricionista. Que vai dar aquela elaborada no seu cardápio para você ter um plano, exatamente, para você atingir os seus objetivos. Ter uma alimentação saudável, equilibrada, dentro daquilo que você e o seu corpo necessita depois de uma análise feita, porque é feita essa análise para saber quais os exercícios que são essenciais, que o seu corpo está precisando. Né, Wilson? Nós tivemos esse momento, nós passamos né? por esse momento, né? E aí vem a reeducação alimentar, associada à atividade física, gente, e os benefícios que nós vamos alcançar. E os resultados vêm. E lembrando que na Academia Modelo do Corpo, os profissionais dão todo o auxílio. Olha, você está começando, vai ter o peso ideal para você que está começando. Você não vai pegar peso além do que o seu organismo consegue movimentar naquele momento para não ter uma lesão futura. Então, toda essa segurança você encontra na Academia Modelo do Corpo Esporte, a maior e a melhor do estado. Um abraço aí para Nath Carol, para Gilmar. E todos os profissionais que compõem a Modelo do Corpo Esporte. Isso aí. Rapaz, eu estou impressionado com as propostas de vocês, tá? Impressionado mesmo. Não só com a proposta, mas com esse desejo de segmentar e agregar e fazer uma associação cada vez mais forte. Nós temos duas associações fortes de Paraná, né? Que é a CDL e também a CIGIP, né? São praticamente co-irmãs. Exatamente. Outra coisa, nós unidos nós somos muito fortes. Eu tenho falado isso com o Osmar, o André da Royal, e... Você só está falando com futuros apoiadores do nosso programa. Vai falando mais aí, que já está chegando. E Carvalho Porto, isso tudo. Então, assim, nós temos, graças a Deus, nesses 40 anos aí, nós construímos aí bons amigos, né? Essa semana mesmo, eu conversei com o Ferrarini, né? Dessa necessidade da gente se unir. Estava conversando lá também ontem com o Gilberto Borges. Então, assim, nós temos grandes empresários aí, pessoas que podem agregar e a gente pode realmente fazer um projeto bacana mesmo, mas dentro daquilo que é a função, é o propósito da CIGIP, né? Então, eu não posso confundir uma coisa com a outra. E é aquilo que eu falei, não dá para mim fazer disso um palanque também. Não queremos fazer um palanque. As pessoas que estão na nossa chapa, elas anseiam realmente em contribuir. Porque quando você olha todos os empresários que estão ali, eles são pessoas de sucesso. Quem são os empresários? Só para a gente trazer para a população mais uma vez. Hoje, nós temos como vice ali o Pedrinho, da Rical. Da Rical, né? Nós temos o Auric, que é da Biomed, inclusive... Nosso parceiro aqui no Verbalize. Tão chique. Exatamente. Né? Nós temos o Jonatas, né? Também, que é uma pessoa aí que tem um bom relacionamento, é um cara forte também na cidade. Nós temos o Hugo, da Vitamais, né? Que nós temos aí uma história que eu falei. O Eliseu, da Campilar, o Dr. Robson também, que é um baita de um profissional. Nós temos o Marcos. O Marcos, inclusive, ele nos ajudou muito, muito mesmo. Nós criamos um bom relacionamento aí nessa questão das transportadoras. Ele é um menino muito bom, uma pessoa assim que simples, mas que fez todo esse trabalho e nem sequer apareceu, né? Então, a gente analisa que nós temos desde pessoas experientes de nome, né? Que quando a gente fala o nome, todo mundo conhece, mas outras pessoas que muitas vezes ele não tem aquele nome forte, mas é um empresário bom, bem organizado, né? Nós temos também uma pessoa que trabalha essa parte que eu chamei ela
porque ela é muito boa nessa parte de evento, que é a Vilma do Escritório de Paraná. Pensa, nós realizamos aí, eu acho que vocês acompanharam, um evento ali no máximo para 300 contabilistas. Foi um sucesso. E eu já realizei com ela vários eventos. Se existe uma pessoa que entende de evento, é a Vilma. Ela é fantástica. Agora, uma outra coisa também que eu tenho orgulho, é porque eu sempre gosto muito da contabilidade, é a equipe técnica que nós montamos. Nós trouxemos aí também o Djalma. Para mim, o Djalma é um dos maiores contadores aqui. O Djalma é um dinossauro da contabilidade. É um dinossauro. O Djalma já trabalhou para todas as grandes empresas aqui. Todo grande empresário tem um respeito enorme pelo Djalma. Caramba. E eu fiz questão de trazer ele conosco. O Eltinho também, do Escritório AZ também, é um menino muito bom, um menino que está se despontando aí agora. Então, você pega uma pessoa, digamos assim, super tarimbada, mas pega outro que está também... Com sangue no olho, né? Nem recordo se eu falei de todo mundo, mas se eu não falei. Mas, assim, é uma equipe muito coesa, muito boa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, com muita tranquilidade. Qualquer um deles que estivesse na presidência ali estaria bem representado. Nós temos o Rodrigo também, do cartório. Do Bozelli, né? O Rodrigo Bozelli. Uma pessoa muito centrada, uma pessoa muito bacana. Então é isso. É um time muito bom. Né? Muito coeso. É um time muito coeso, assim, muito respeitado, a maioria, todos eles muito queridos na cidade. Então, assim, nós montamos. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se eu ia perguntar, e as mulheres aí? Como é que estão as mulheres dessa chapa? Eu vi uma pessoa bem conhecida minha nessa chapa, a Aline Kessi, né? Exatamente. A Aline, é verdade. Eu vi na chapa. Então, aí nós falei da Vilma, temos também o Altair do Parceirão também, né? Conheço bem o Altair. Altair. Lembro do Altair quando ele trabalhava na Caiari, que ele era vendedor, melhor vendedor da Caiari. O Altair é uma pessoa muito querida, tem uma trajetória muito bonita aí, uma pessoa também muito respeitada. Uma simpatia, né? Uma simpatia. Nós temos também as meninas, as mulheres, né? E assim, é interessante porque a Aline é uma pessoa que entende muito dessa área tributária. Hoje eu diria que ela é uma pessoa nova, mas é uma grande tributarista, grande mesmo. Né? Ela tem um conhecimento fantástico, assim como a Luciana também nessa parte contábil. Então, assim, a gente consegue dar esse suporte. Então, hoje, em termos de conhecimento empresarial, nós temos grandes empresários para a gente poder colaborar com as empresas. Em termos de conhecimento de evento, nós temos ali também excelentes pessoas que podem trabalhar em evento. Em termos de conhecimento tributário, nós temos o melhor que tem no mercado. E em conhecimento de assessoria de imprensa, a gente está aqui se precisar de alguma coisa. Então, assim, olha, na nossa chapa não falta nada, né? É realmente uma tropa de elite. E nessa área de mecânica também, temos um rapaz também muito bom que está despontando hoje, que é o Bruno, né? Que ele é da Inspecionar. Tem um outro menino também, que é o Maico também, que está despontando agora também, um menino muito bom também, empresário novo aí. Então, assim, a gente uniu aquelas pessoas que realmente já se estabeleceram, têm um bom conhecimento, mas aqueles empresários que estão se despontando. Então, essa mistura aí, ela é muito bacana. Eu estou muito orgulhoso da equipe que nós temos e não temos dúvida, porque, assim, qual que é o consenso que nós chegamos? Nós não temos opção de errar. Nós não temos opção de errar. Porque nós não colocaríamos nosso nome na Sergipe para não poder contribuir. Porque, imagine, se a gente errar, o que isso vai agregar para o nosso nome? Porque nós temos um legado aí. Nós temos toda uma história que foi construída. Então, é muito importante que, ao final desse mandato, a Sergipe esteja realmente bombando, né? E outra coisa, ninguém ali quer se perpetuar no poder, né? Eu até falei com o Pedrinho, a mudança ela é necessária. A mudança ela é necessária, porque se uma pessoa se perpetuar, ela vai cansando. Né? E aí vai deixando de ser produtivo, né? Exatamente. Então, tem tudo para dar certo. Meu amigo,
A gente quer te agradecer mais uma vez aqui com a gente. Nossa primeira vez no Verbalize, trazendo essas propostas. Quarta-feira, um programa especial, tá? Fazendo justiça, como nós tivemos um dos postulantes da vaga na terça, trouxemos o Liomar na quarta também para trazer as propostas para vocês fazerem a avaliação. A eleição é na próxima sexta-feira, né, Liomar? Exatamente. Olha, nós precisamos que realmente todos os empresários, gente, independente ou não da chapa 1 ou chapa 2, é importante as empresas se envolverem com isso. Se unirem, né? Se unirem. E outra coisa, a gente tem que começar a participar. Nós precisamos da participação. Independente de um, independente do outro. Quem chegar lá, quem sentar naquela cadeira, os empresários precisam participar. Precisam ir lá. Tem empresário hoje, por exemplo, que não conhece onde fica a sede da associação. Então, participem. Nós podemos tornar uma entidade muito forte. Mas para isso nós precisamos participar. Então vamos votar. Né? E outra coisa interessante. Essa é a primeira vez que, de fato, há uma eleição, né? E vai para votação mesmo. São 2 chapas. Isso é legal. Eu acho muito bom isso Isso aí. é ótimo. Né? E por quê? Porque assim, não que foi feito coisas erradas nas gestões passadas, em absoluto. Mas sempre foi publicado, tá tudo mais. E dessa vez, a nossa chapa chegou num consenso que nós precisávamos dar a oportunidade para os outros empresários também ter uma outra opção e pelo menos saber quem eles estavam elegendo para a diretoria. Então, nós criamos um grupo com todos os empresários e fomos lá e vários meses atrás nós anunciamos isso. Olha, vai ter eleição, vai ser assim, tudo, deixamos tudo às claras para que eles não precisassem ir lá para o jornal, não precisavam ir para a internet para saber que dia, não. Tudo, nós entregamos tudo de bandeja para que nós pudéssemos hoje. Então, hoje se está tendo eleição, se tem outra chapa, é porque nós oportunizamos isso. Maravilha. E eu sempre falo que a concorrência ela vem para nos motivar a melhorar. Então, é uma eleição, que vença o melhor, aquilo que os empresários acharem que é o melhor para a associação. Deus abençoe. Amém. E que dê tudo certo. Obrigado pela presença. Eu que Sucesso. agradeço. Liomar Carvalho é empresário, contador, com a trajetória lindíssima construída com sucesso no estado de Rondônia. O nosso convidado do Verbalize Podcast com vocês. Tchau, gente. Tchau. Até terça que vem. Obrigado Até pelo terça. carinho. Dê muitos likes. Vai lá, se inscreva no canal e nós encontramos vocês nas nossas páginas. Beijo no coração. Beijo, Tchau, tchau. Tchau.